De todos os países que fazem fronteira com a Rússia, a Ucrânia é aquele que mais tira o sono dos estrategistas militares e do Kremlin, mas a Finlândia vem logo em seguida, e é bem fácil entender o básico do porquê. A Finlândia compartilha a segunda maior fronteira com a Rússia na Europa. Ela se estende por 1.300 quilômetros através de densas florestas e neve, basicamente por uma terra de ninguém onde quase ninguém realmente vive. Esses 1.300 quilômetros são, portanto, extremamente difíceis de patrulhar e monitorar e, pior ainda, são extremamente difíceis de proteger e defender. E, pior de tudo, a fronteira da Finlândia está, há séculos, desconfortavelmente próxima da segunda maior e mais importante cidade da Rússia, São Petersburgo. Hoje, São Petersburgo abriga mais de 5 milhões de russos. Ela contribui com quase 5% de toda a economia russa. É a cidade natal de Vladimir Putin e fica a menos de 150 quilômetros da fronteira finlandesa. Tudo isso significa que a Finlândia sempre teve a capacidade geográfica de ameaçar seriamente os russos, caso algum dia se tornasse hostil. Mas a Finlândia nunca conseguiu fazer isso sozinha porque os próprios finlandeses sempre foram poucos em número. Hoje, apenas 5 milhões e meio de pessoas vivem na Finlândia, o que é mais ou menos a mesma população só de São Petersburgo, na Rússia, enquanto os russos, no total, têm 27 vezes mais pessoas espalhadas pelo país. A Finlândia nunca teve mão de obra suficiente para aproveitar suas vantagens geográficas únicas sobre a Rússia, e é exatamente por isso que os russos sempre temeram que a Finlândia adquirisse essa força ao se aliar com inimigos poderosos do exterior e permitir que seus exércitos entrassem no país. E por esses motivos básicos, sempre foi do interesse de Moscou dominar a Finlândia completamente ou, pelo menos, mantê-la em um estado de neutralidade política, porque se a Finlândia algum dia caísse sob a influência de uma potência estrangeira hostil, essa potência poderia ser a que aproveitaria a geografia finlandesa para ameaçar a sobrevivência da Rússia. E assim, por mais de 200 anos, desde os tempos de Napoleão, a estratégia russa de pacificar a Finlândia e impedir que ela se juntasse a alianças militares hostis funcionou, mais ou menos. Mas, em questão de meses, todos esses séculos de cuidadosa política externa e diplomacia russa em relação à Finlândia vão desmoronar, porque a Finlândia finalmente decidiu acabar de vez com sua neutralidade ao se juntar à aliança da OTAN ao lado dos Estados Unidos. Isso custará caro aos russos por gerações, ao dar um checkmate em suas ambições do norte, e é um dos desastres mais catastróficos de política externa para o Kremlin resultantes da invasão da Ucrânia por Putin. A estratégia da Rússia de dominar a Finlândia começou há mais de 200 anos, em 1808. Na época, o Império Russo havia se aliado recentemente à França napoleonita e o maior inimigo que enfrentavam eram os britânicos e a Marinha Real. A Suécia, que na época controlava a Finlândia, aliou-se aos britânicos. E lembre-se, a Finlândia está em uma posição única para ameaçar diretamente São Petersburgo quando adquire mão de obra do exterior. E naquela época isso era ainda mais importante porque São Petersburgo era a capital do Império Russo, em vez de Moscou. Temendo a capacidade da Marinha Real de utilizar os portos suecos e finlandeses no Báltico para ameaçar São Petersburgo, os russos exigiram que os suecos fechassem todos os seus portos aos britânicos e bloqueassem o Mar Báltico para eles, o que os suecos se recusaram a fazer e, em resposta, os russos invadiram a Finlândia em 1808 para tomar os portos para si. Em menos de um ano, os russos haviam conquistado completamente toda a Finlândia e derrotado decisivamente os suecos, forçando um acordo de paz que cedeu a Finlândia em sua totalidade ao Império Russo. Ao fazer isso, a Rússia garantiu a segurança de São Petersburgo ao empurrar sua linha de controle centenas de quilômetros para longe da cidade e dominar o Golfo da Finlândia por todos os lados, tornando quase impensável qualquer ataque hostil à capital russa. E melhor ainda, a Suécia foi tão decisivamente derrotada durante essa guerra que nunca mais entrou em outra desde então. Na verdade, a Suécia foi tão esmagada por essa invasão russa que continuaria mantendo sua política de segurança oficialmente neutra pelos próximos 213 anos, até 16 de maio de 2022, quando, em resposta a outra invasão russa, finalmente anunciaria sua intenção de aderir à OTAN junto com a Finlândia. E quanto à Finlândia, essa invasão e conquista russa em 1808 se mostraria igualmente decisiva, pois eles permaneceriam como parte forçada do Império Russo pelos próximos 108 anos, até a Revolução Russa e o colapso do Império durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917.
Mas mesmo após a independência da Finlândia, os russos estavam longe de ter terminado com eles. No caos da Revolução Russa, muitos estados do antigo império surgiram como independentes, além da Finlândia. Mas, à medida que os bolcheviques venceram a Guerra Civil Russa e começaram a reunir os pedaços do antigo império, a Finlândia entrou diretamente na mira dos soviéticos. Em 1939, o ambiente geopolítico na Europa entre a União Soviética e a Alemanha nazista estava tenso. As duas superpotências europeias assinaram o Pacto Molotov-Ribbentrop, dividindo a Europa Oriental entre elas em esferas de influência, com a Finlândia sendo atribuída aos soviéticos. Enquanto nazistas e soviéticos invadiam e conquistavam conjuntamente a Polônia, os soviéticos exigiram lealdade dos estados bálticos na forma de concessão de bases militares soviéticas em seus territórios, o que eles aceitaram a contragosto. O olhar soviético voltou-se, então, para a Finlândia. Na época, a Finlândia controlava mais território do que controla hoje, especialmente ao longo do Istmo da Carélia aqui, o que significava que a fronteira finlandesa naquela época ficava a apenas 32 quilômetros da segunda maior cidade da União Soviética, Leningrado, atualmente São Petersburgo. Mais uma vez, sempre temendo que a Finlândia entrasse em uma aliança militar com uma potência estrangeira hostil e ganhasse força militar suficiente para ameaçar a Rússia, neste caso uma aliança com a Alemanha nazista, os soviéticos apresentaram um ultimato aos finlandeses. Eles queriam que a Finlândia cedesse território no Istmo da Carélia até aqui, para empurrar a fronteira ainda mais para longe de Leningrado, além de exigir que a Finlândia cedesse todas as suas ilhas no Golfo da Finlândia e permitisse a construção de uma base militar soviética próxima à capital, Helsinki. Em troca, os soviéticos dariam à Finlândia esses territórios mais ao nordeste como compensação. Mas a Finlândia recusou e contrapropôs ceder uma quantidade muito menor de território aqui embaixo, no sul. Os soviéticos recusaram e fizeram uma nova contraproposta, exigindo um pouco menos de território, que os finlandeses novamente recusaram e responderam com uma oferta um pouco mais generosa de território. E depois disso, Stalin rejeitou a diplomacia e ordenou uma invasão total do país com 500 mil de soldados do Exército Vermelho. Essa invasão se transformou em um atoleiro para os soviéticos, enquanto os finlandeses mobilizavam todo o país para resistir a eles. Os soviéticos sofreram mais de 4 vezes mais baixas do que os finlandeses durante a invasão, com pelo menos 320 mil mortos e feridos, em comparação com apenas 70 mil do lado finlandês. Apesar disso, os soviéticos conseguiram arrancar uma vitória pírrica e forçaram a Finlândia a assinar o Tratado de Paz de Moscou alguns meses após a invasão, no qual a Finlândia foi pressionada a ceder mais de 9% de seu território pré-guerra para a Rússia, incluindo a valiosa cidade de Vyborg, que na época era a segunda maior cidade da Finlândia e que, quase um século depois, se tornaria o ponto de partida do gasoduto Nord Stream da Rússia para a Alemanha. Mas a Finlândia manteve sua independência geral. A profundidade estratégica da Rússia ao redor de Leningrado foi aumentada, mas 15 meses depois, a Alemanha nazista lançou sua invasão à União Soviética, e a Finlândia aproveitou a oportunidade para se aliar aos alemães e entrar novamente em guerra com os soviéticos para tentar recuperar seus territórios perdidos. Na verdade, eles não tinham muita escolha. Os soviéticos eram seu principal inimigo, que havia acabado de atacá-los e tomado parte de suas terras. A Suécia era neutra, e os aliados ocidentais estavam aliados aos soviéticos. Assim, na época, a Alemanha nazista era a única grande potência capaz e disposta a apoiar os finlandeses contra os russos. Tropas alemãs foram autorizadas a entrar na Finlândia, e os finlandeses ajudaram os alemães no cerco a Leningrado e na invasão mais ampla do país. A Finlândia e os soviéticos continuariam lutando por mais 3 anos, até setembro de 1944, quando assinaram outro tratado de paz que basicamente confirmou o status quo do tratado de paz anterior. Só que, desta vez, a Finlândia também foi obrigada a expulsar todas as forças militares estrangeiras de suas fronteiras. Após o fim da guerra com a derrota da Alemanha, a Finlândia percebeu que sua posição geopolítica como um pequeno país capitalista vizinho direto de uma superpotência comunista expansionista, que agora dominava a Europa Oriental e toda a costa sul do Báltico, era incrivelmente precária. E assim, para manter sua independência e soberania, restou-lhes pouca alternativa além de, basicamente, seguir durante a Guerra Fria como um Estado neutro. A Finlândia nunca participou do Plano Marshall e nunca recebeu ajuda financeira dos Estados Unidos para não irritar os soviéticos.
A Finlândia concordou que resistiria a ataques contra a União Soviética através de seu território e que chamaria o exército soviético para defendê-la caso tal ataque viesse a acontecer, e nunca aderiu nem à OTAN nem ao Pacto de Varsóvia. E, ainda assim, ao mesmo tempo, os finlandeses organizaram todo o seu exército e grande parte da sua sociedade com o único objetivo de dissuadir os russos de atacarem seu país novamente, por meio de uma política fanática de defesa total. O serviço militar obrigatório para todos os homens do país permaneceu em vigor durante toda a Guerra Fria, e os gastos militares da Finlândia continuaram altos para um país do seu tamanho. Após o colapso da União Soviética em 1991, as fronteiras terrestres entre a Finlândia e a Rússia permaneceram inalteradas. A única diferença era que, em vez da União Soviética ao lado, o país agora se chamava Federação Russa. A Finlândia avançou para o mundo pós-Guerra Fria com cautela. Tecnicamente, eles abandonaram sua postura de total neutralidade junto com a Suécia ao ingressarem na União Europeia em 1995, mas ambos mantiveram sua neutralidade militar ao evitar a adesão à OTAN, mesmo quando a OTAN se expandiu para o leste, abrangendo muitos dos antigos países do Pacto de Varsóvia e repúblicas soviéticas que, compreensivelmente, temiam uma Rússia ressurgente no futuro que pudesse querer retomá-los. A Suécia abandonou temporariamente o serviço militar obrigatório em 2010 e começou a transição para um exército profissional menor, composto apenas por voluntários. Mas a Finlândia, com 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia e lembranças recentes do passado, nunca mudou sua política de defesa total e conscrição obrigatória para os homens. Mesmo hoje, 3/4 de todos os homens na Finlândia continuam a cumprir o serviço militar obrigatório e a ingressar na reserva. No caso de uma guerra com a Rússia, a Finlândia pode mobilizar rapidamente cerca de 280 mil homens atualmente para se juntar às fileiras do exército, e conta com cerca de 1 milhão de homens na reserva que pode convocar se necessário, representando mais reservas do que a Alemanha, França e Itália juntas, e quase 1/5 de toda a população finlandesa. E, ao contrário dos russos, eles estarão bem armados com as armas e o poder de fogo mais modernos. Embora não tenham ingressado diretamente na OTAN, os finlandeses cooperaram extensivamente com a aliança em exercícios militares e na compra de armamentos da OTAN. O exército finlandês possui cerca de 1.500 sistemas de artilharia e foguetes, o que representa um dos maiores arsenais de artilharia da Europa moderna, superando até mesmo o do Reino Unido. Eles têm mais tanques de batalha principais do que a Alemanha, um país com mais de 83 milhões de habitantes. E sua força aérea conta com uma frota de 64 caças F-18 fabricados nos Estados Unidos, que em breve serão totalmente substituídos por 64 modernos caças F-35, também americanos, cuja aquisição custará 10 bilhões de dólares. E além de todo esse equipamento avançado, os próprios finlandeses estão altamente motivados a defender seu país. Uma pesquisa realizada em 2016 mostrou que os finlandeses possuem a maior disposição para defender seu país em toda a Europa, com impressionantes 74% da população dizendo que o fariam. E o apoio ao serviço militar obrigatório no país nunca desapareceu, com uma pesquisa em 2021 mostrando 73% de aprovação entre os finlandeses para a manutenção da conscrição obrigatória para homens. Como eu disse antes, as Forças Armadas e a sociedade da Finlândia foram projetadas ao longo das décadas de uma forma que desestimule ao máximo uma nova invasão russa. E mesmo após o colapso da União Soviética, eles nunca ficaram realmente à vontade com o vizinho. Mas a política externa da Finlândia continuou evitando entrar diretamente para a OTAN, para não provocar Moscou desnecessariamente. Mesmo depois que os russos invadiram a Ucrânia pela primeira vez em 2014 e tomaram o controle da península da Crimeia, uma pesquisa mostrou que apenas 22% dos finlandeses apoiavam a entrada na aliança da OTAN. Esse ataque foi e é simplesmente pequeno demais para causar medo em Helsinki. Mas tudo mudaria depois de fevereiro de 2022, quando os russos aumentaram drasticamente as tensões geopolíticas na Europa ao usar 200 mil soldados para lançar uma invasão total da Ucrânia. E, ao fazer isso, mostraram sua disposição de utilizar a guerra e a invasão na Europa como ferramentas no século XXI, assim como fizeram no século XX. O cálculo de risco para a Finlândia, um país que, assim como a Ucrânia, já foi invadido pela Rússia no passado e não era membro da OTAN nem estava sob proteção direta da OTAN, mudou de forma irreversível.
Se a Rússia estava disposta a arriscar tudo ao invadir a Ucrânia, eles eram imprevisíveis e potencialmente até irracionais, e poderiam estar dispostos a invadir a Finlândia novamente, mesmo que aparentemente não fizesse muito sentido fazê-lo. E assim, os finlandeses finalmente decidiram fazer algo que haviam evitado por décadas, se não séculos. Eles solicitaram formalmente a adesão a uma aliança militar ocidental ao lado da Suécia, a OTAN. E agora a Rússia se encontra em uma situação catastrófica que conseguiu evitar em grande parte desde a era napoleônica. Além das formidáveis forças militares da Finlândia em terra e no ar, e da experiência de séculos lidando diretamente com os russos, a Suécia também traz muito para a mesa. A Marinha Sueca tem 500 anos de existência e é uma força de primeira linha na Europa moderna, que permaneceu relativamente adormecida por séculos. Eles possuem alguns dos submarinos mais avançados do mundo no Báltico, e sua empresa, a Saab, produz alguns dos caças e sistemas de radar mais avançados e capazes do planeta. Eles também produzem o míssil antitanque NAU, que atualmente só perde para o Javelin, de fabricação americana, na destruição de tanques russos na Ucrânia. Combinados com os F-18 e F-35 da Força Aérea Finlandesa, os suecos podem rivalizar diretamente com os ativos da Força Aérea Russa no norte da Europa, mesmo sem considerar recursos adicionais dos Estados Unidos. Mas não é apenas o próprio poderio militar deles que preocupa a Rússia caso entrem para a OTAN. Como tem sido há séculos, também é a capacidade geográfica única deles de ameaçar diretamente territórios e interesses centrais da Rússia, além da habilidade de utilizar o efetivo de outros países da aliança da OTAN para aproveitar ainda mais essas vantagens. Em primeiro lugar, estão as considerações navais dentro do Mar Báltico. A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN transformará imediatamente o Báltico em um lago dominado pela OTAN, restando à Rússia apenas pontos de controle imediatos ao redor de São Petersburgo e do Golfo da Finlândia, além do seu enclave em Kaliningrado. Com as margens norte e sul do Golfo da Finlândia totalmente sob o guarda-chuva da OTAN e todo o perímetro dos estreitos da Dinamarca incluído com a entrada da Suécia, e considerando que o próprio Báltico é bastante raso, com uma profundidade média de apenas 54 metros. A inteligência militar compartilhada e o uso de sonar impedirão permanentemente que a frota do Báltico russa e seus submarinos mantenham qualquer elemento de surpresa dentro do Báltico, e todos os seus movimentos poderão ser rastreados com precisão. Além disso, o controle da Suécia sobre a ilha de Gotland, no centro do Báltico, servirá para conceder às forças da OTAN acesso a um porta-aviões inafundável que pode ser usado para dominar o mar pelo ar. Talvez mais importante ainda, esses fatos significarão que a segurança dos 3 estados bálticos será dramaticamente aprimorada. Antes da entrada da Suécia e da Finlândia na aliança, os estados bálticos eram amplamente considerados o território menos defensável dentro da OTAN. A única maneira de reforçá-los por terra é através do estreito corredor de Suwałki, entre o enclave altamente militarizado da Rússia na Europa, Kaliningrado, e a Bielorrússia, aliado da Rússia, um corredor com menos de 70 quilômetros de largura, atravessando um terreno em sua maioria plano e difícil de defender, que os russos teoricamente seriam capazes de bloquear rapidamente em caso de guerra, o que isolaria os bálticos do restante da OTAN. Um estudo realizado pela Rand Corporation em 2016 sugeriu que, no caso de um conflito entre a Rússia e a OTAN, as forças russas seriam capazes de fechar rapidamente o corredor de Suwałki e ocupar as capitais da Estônia e da Letônia em até 60 horas após o início da guerra, deixando a OTAN em uma posição difícil para retaliar ou libertá-las. Mas esse cálculo muda completamente com a Finlândia e a Suécia na OTAN. Qualquer chance de supremacia naval ou aérea russa sobre o Báltico é praticamente impossível, deixando a OTAN com a capacidade quase garantida de reforçar os estados bálticos por mar e ar, em vez de concentrar tropas através do corredor de Suwałki, de apenas 70 quilômetros de largura, por terra. Gotlândia será especialmente valiosa para esse objetivo, oferecendo à OTAN uma base avançada para aviões de guerra e navios conduzirem missões de abastecimento e ataques a alvos russos nos estados bálticos. Mas além disso, há também a fronteira de 1.300 quilômetros da Finlândia com a própria Rússia. Com a capacidade de mobilizar e deslocar forças mais rapidamente nessa frente do que os americanos ou os europeus ocidentais, as forças finlandesas e suecas poderiam ameaçar diretamente a segunda maior cidade da Rússia, que fica praticamente do outro lado dessa fronteira, São Petersburgo. Mas isso está longe de ser o que mais preocupa a Rússia aqui.
Muito mais alarmante para Moscou é a enorme concentração de equipamentos e ativos militares no extremo norte da Península de Kola, logo a leste da fronteira nordeste da Finlândia. A Península de Kola é um dos locais mais fortemente militarizados do planeta, com uma grande concentração do arsenal de armas nucleares da Rússia. Existem várias instalações de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais nucleares espalhadas por aqui, que têm alcance para atingir qualquer lugar da Europa ou da América do Norte voando sobre o Círculo Polar Ártico. Também há várias bases aqui que abrigam grande parte das forças de bombardeiros estratégicos da Rússia, incluindo o Tu-160, o bombardeiro operacional mais rápido do mundo, capaz de viajar ao dobro da velocidade do som e transportar bombas nucleares para a maior parte da Europa e da América do Norte, novamente voando sobre o Círculo Polar Ártico. E é também, de forma crucial, o lar de Murmansk, a maior cidade localizada dentro do Círculo Polar Ártico e um dos portos mais importantes da Rússia, justamente porque é a única instalação portuária russa no Oceano Ártico que não congela durante o inverno devido à corrente de jato polar. Por causa desse fato, a frota do norte da Rússia tem sua sede próxima, em Severomorsk, com várias outras bases operacionais nas proximidades. E ela é a joia da coroa da Marinha Russa e da dissuasão nuclear da Rússia. Com o Kremlin há muito tempo ciente de quão precária é sua posição dentro do raso e fechado Mar Báltico, a frota do Báltico da Rússia lá possui atualmente apenas um submarino em sua guarnição, e ele nem sequer tem capacidade de lançar armas nucleares. A Rússia, em vez disso, concentrou a maior parte de seus meios de dissuasão nuclear contra o Ocidente aqui na região de Murmansk. A frota do Norte controla a maior parte dos submarinos nucleares avançados da Rússia, incluindo os modernos submarinos da classe Borei, capazes de transportar 16 mísseis balísticos a bordo e até 96 ogivas nucleares. Há também os submarinos nucleares convencionais da classe Yasen, que carregam mísseis de cruzeiro convencionais que podem ser usados para atingir infraestruturas de petróleo e gás offshore e alvos costeiros. E, ao contrário do que acontece no restrito e raso Mar Báltico, esses submarinos podem operar em todo o Oceano Ártico sob o gelo, praticamente com impunidade, e até mesmo atravessar o amplo corredor Gil entre a Groenlândia, Islândia e o Reino Unido para operar no Atlântico Norte. Mas a entrada da Finlândia na OTAN complica enormemente o planejamento militar e os meios de dissuasão da Rússia nesta região. O mais importante a considerar é que todos os ICBMS da Rússia, bombardeiros estratégicos e a própria frota do norte na Península de Kola são abastecidos quase inteiramente do restante do país por apenas um único corredor duplo de rodovia e ferrovia chamado R-21, que se estende ao norte a partir dos arredores de São Petersburgo e Moscou. Essa rodovia e ferrovia se estendem por centenas de quilômetros e atravessam algumas das florestas mais vazias e com menor densidade populacional do mundo. E tudo isso ocorre quase imediatamente paralelo à fronteira com a Finlândia, com menos de 100 quilômetros de distância entre eles nos pontos mais estreitos. Isso significa que, no caso de um conflito maior entre a Rússia e a OTAN, forças especiais finlandesas rapidamente mobilizadas ou até mesmo forças especiais americanas posicionadas à frente poderiam, teoricamente, avançar em qualquer ponto ao longo dessa longa e difícil área de patrulha e ocupar ou destruir qualquer trecho da rodovia R-21. Bloqueando a maior parte do arsenal nuclear e de submarinos de dissuasão da Rússia de receber suprimentos do restante do país por terra. Isso seria um desastre para a Rússia e a colocaria em uma situação em que teria que usar suas armas nucleares na península ou provavelmente perdê-las. Mas o outro problema é que, com Finlândia e Suécia na OTAN, a presença geográfica da aliança dentro do Círculo Polar Ártico seria enormemente ampliada, proporcionando a toda a aliança uma melhor detecção antecipada de mísseis lançados por qualquer ICBM ou bombardeiro decolando de qualquer lugar da Península de Kola em direção à Europa. Com os avançados sistemas de defesa antimísseis dos Estados Unidos e da Europa e essa vantagem no alerta antecipado, não se sabe ao certo quantos mísseis russos realmente atingiriam seus alvos antes que os mísseis de retaliação da OTAN atingissem os deles. E é por isso que, quase como último recurso diante da capacidade cada vez mais precária de realmente dissuadir o Ocidente, os russos vêm desenvolvendo recentemente sua arma do juízo final definitiva, o torpedo Poseidon. Isso é basicamente um drone em forma de torpedo que possui uma ogiva nuclear de até 100 megatons, o que é enorme.
Ele pode ser carregado em uma nova classe de submarinos nucleares russos, sendo o primeiro deles chamado Belgorod, que foi entregue recentemente à Frota do Norte em julho de 2022, logo após a invasão da Ucrânia e os anúncios da Finlândia e da Suécia de que iriam aderir à OTAN. O Belgorod terá sua base no porto de Severodvinsk, no Mar Branco, muito mais distante da fronteira com a Finlândia e do restante das instalações da Frota do Norte na Península de Kola. Isso significa que, no caso de uma guerra com a OTAN, o Belgorod e futuros submarinos nucleares semelhantes a ele, armados com os torpedos Poseidon, deverão ser capazes de sair discretamente do porto pelo Mar Branco e pelo Oceano Ártico, em direção ao Estreito Gil a oeste ou ao Estreito de Bering a leste. Uma vez lá, o Belgorod poderia lançar o Poseidon, que supostamente pode viajar até 10.000 quilômetros debaixo d'água antes de detonar sua enorme carga nuclear imediatamente na costa de alvos como Nova York ou Los Angeles, gerando um mega tsunami que seria impossível de parar ou defender uma vez iniciado. Uma vez que a Finlândia entre para a OTAN, e caso acabe permitindo que tropas e bases americanas sejam instaladas lá, a capacidade da Rússia de ameaçar o Ocidente com mísseis nucleares e bombardeiros pelo ar será desafiada, e a dependência deles em ameaças de dissuasão nuclear com esse tipo de torpedo apocalíptico subaquático provavelmente só vai aumentar. Mas não está claro se a Finlândia realmente permitiria forças americanas lá em primeiro lugar. Afinal, a Finlândia ainda não quer provocar os russos desnecessariamente, e está entrando explicitamente na OTAN com o objetivo de dissuasão e para proteger seu próprio país de uma invasão, não para lançar um ataque contra a Rússia. As forças armadas finlandesas são consideradas mais do que capazes de se defenderem sozinhas, e por isso, tem se falado muito sobre a Finlândia adotar o chamado modelo norueguês assim que entrar oficialmente. Apesar de a Noruega ter sido um dos membros fundadores originais da OTAN e fazer parte da aliança há décadas, sua fronteira próxima com a valiosa península de Kola da Rússia, no extremo norte, fez com que os noruegueses também tomassem o cuidado de nunca irritar desnecessariamente os russos, não permitindo a instalação de bases militares americanas ou da OTAN, nem de armas nucleares em seu território. E isso continua sendo assim até hoje. Caso a Finlândia entre para a aliança, é provável que siga um caminho semelhante e negue a outros membros da aliança a possibilidade de estacionar tropas ou armas nucleares em seu território, para continuar evitando provocar desnecessariamente os russos. Ao mesmo tempo, a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN precisa ser aprovada por todos os outros 30 membros da aliança. E, até o momento da produção deste vídeo, 2 países continuam resistindo, Hungria e Turquia. A Finlândia e a Suécia esperam que ambos aprovem até o final do ano, e que ambos se tornem membros plenos da aliança até abril de 2023. E, quando isso acontecer, séculos de história serão subitamente virados de cabeça para baixo, e a Rússia enfrentará sua posição mais vulnerável no norte desde pelo menos o século XVIII.